Pessoal, mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual e como que ele responde? Eu falo para vocês que é algo assim muito grande, algo muito extenso a poder falar, porque no mundo espiritual são muitas leis. Da mesma forma que a gente tem quando se forma em direito, quando eu comecei a estudar para fazer direito, eu percebi que tinha muita coisa para poder estudar e são leis naturais criadas pelo homem. Ainda mais hoje você tem Constituição, artigos, tem adendo, tem capítulos, tem muita coisa, tem extensões de lei, tem normativas, tem coisa demais da conta. Então e processos ao longo dos anos que aumenta muito para você estudar sobre leis terrenas. Elas são divididas em várias classes, como você tem a lei civil, trabalhista, para cada coisa tem empresarial, isso vai lá, entendeu? Familiar, cada campo que abrange a questão de direitos e leis. Mas o mundo espiritual não é diferente disso, existe leis separadamente, não é misturado e bagunçado, por isso que as pessoas às vezes não entendem o mundo espiritual. E o mundo espiritual é o palpável, igual a gente aqui, incrível que pareça, igual o mundo da gente é o palpável, o mundo espiritual é apalpável. Só quem conhece esse local, que esteve visitando esse local, esses locais, sabe falar sobre isso. Então não adianta querer discutir, ele é apalpável sim. E eu ganhei de Deus dentro de dom para poder falar sobre a questão do mundo espiritual com toda convicção possível, toda certeza, toda positividade, para demonstrar como que é. E o mundo espiritual ele responde, ele tem um lado da justiça, da verdade, da punição, e o mundo espiritual ele não tem meio termo, ele é sim, sim, não, não. Ele não julga as pessoas pela metade, ele julga a pessoa. Quando a verdade aparece é justamente para poder finalizar uma situação, ele não fica nesse meio termo, ele não tem uns escapes em artigos, escapes dentro da lei espiritual, não existe isso. Quando a lei tem que poder fazer valer, ela faz valer, ela não existe esse meio termo. Só que aí o mundo espiritual, a gente sabe que hoje dentro das leis naturais humanas, a lei ela pode estar correta, mas durante muitos anos as próprias pessoas criaram, eu falo que são leis negativas, e você talvez concorde com isso. Leis negativas o que são? A lei ela foi formada linda, se todo mundo conhecesse a Constituição brasileira, vai perceber que ela é linda, os direitos, tudo mais, mas da forma que foi feita, pensando com justiça. Então hoje, eu acho que até aquela estátua de justiça foi colocada à venda nela para ela não poder ver o tanto de besteira que as pessoas fazem na questão da justiça a nível humano. A gente não fica com raiva, chateado quando vê que um certo advogado ele acha um espaço na lei que foi criado em cima da lei verdadeira para poder absolver um bandido, absolver uma pessoa que está errada. Então, o mundo espiritual negativo conseguiu fazer isso para tentar violar o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual não viola, ele não permite ser violado, ele não muda. Mas aí o mundo espiritual negativo, ele consegue fazer com que as pessoas pequem e errem aqui na Terra, para que o mundo espiritual julgue ela sempre para o lado pesado, o lado da morte, o lado da infidelidade, da destruição. Porque ele sabe, o mundo negativo, sabendo as leis espirituais positivas, são leis. E as negativas não são leis. Ela é uma formação de energia que é para poder cutucar a lei espiritual através do ser humano. Lança coisa em cima do ser humano, para o ser humano errar e pecar, ele contra as leis espirituais. As leis espirituais ela é muito correta, muito certinha. Ela absolve e condena, mas ela não tem meio termo. O lado negativo usa situações com o ser humano para ele poder pecar, errar na lei espiritual para que ele seja destruído. É isso que acontece dentro da questão da lei espiritual. Então o mundo espiritual ele tem as suas leis, as suas ordens, formação, base. Então existe anjos, existe demônios, existe energias negativas espirituais, que eu vou ensinar o que é isso também, e existe formação, existe céu, existe o mundo além desse aqui, existe o mundo além da morte, existe Deus maravilhoso, existe o Espírito Santo, existe os 7 Espíritos de Deus, anjos, existe muito espírito que vocês não têm nem ideia como que é o mundo espiritual. Então, queira
viver o melhor nessa terra para que você conheça o mundo espiritual depois da tua morte, ou se Deus permitir que você veja alguma coisa, é para mudança e ajudar pessoas. Quando a gente consegue receber um dom espiritual de Deus, que ele permite você conhecer o mundo espiritual em vida, é porque justamente você precisa de conhecer algo a mais para que seja transmitido e mantenha talvez um posicionamento mais forte dentro de você, uma convicção para que você tenha mais força para poder ensinar aquilo que é verdade. Então, eu vejo que muita gente que contou para mim durante os longos anos que visitou o mundo espiritual, aquela coisa toda, hoje eu sei quando a pessoa está falando que ela visitou e quando ela não visitou. O que é fantasia e o que não é fantasia. Tem que lembrar que a mente cria muita coisa, então é diferente. E você só consegue conhecer o mundo espiritual quando você faz um jejum acima de 40 dias, ou um jejum que você atinge 40 dias. Caso contrário, não é o mundo espiritual. A não ser quando é uma criança que ela tem muita pureza, ela consegue ter visões do mundo espiritual. Por quê? Visão espiritual do mundo espiritual, se o seu espírito veio de lá mandado por Deus, às vezes a gente consegue ter uma conexão de onde a gente veio, espiritualmente falando. Não é complicado isso não, mas vocês vão entender assistindo cada vez mais e mais os meus vídeos e eu estou aí pronto para poder responder perguntas, tá bom? Um grande abraço.